Você está livre, minha irmã, meu irmão. Vocês estão livres. Por que você vai se submeter a usos e costumes? Você pode usar essa roupa você não pode utilizar. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e quero trazer uma reflexão bíblica, talvez uma expansão de algo que eu disse na minha mensagem anterior. Eu quero aproveitar esse espaço para fazer isso, para expandir alguns textos, temas que durante uma ministração, talvez ali na divisão dos tópicos, não dê para a gente se aprofundar muito naquilo. Não que eu vá me aprofundar muito aqui também, mas eu quero expandir um pouco mais, a gente conversar mais sobre, e eu gostaria que fosse de fato um bate-papo, né? Eu falo daqui e vocês falam aí nos comentários para a gente manter essa interação. Então, se você quiser ver a mensagem como um todo a respeito do que eu vou falar aqui, dá uma olhada nesse card, está aparecendo aqui em cima, você vai ser direcionado para a mensagem. Mas se você preferir, fica aqui comigo, depois você vai lá na mensagem para a gente fazer essa meditação. Leio Lucas 4, a partir do verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O verso 19 diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, na sua primeira aparição pública em Nazaré, no meio do seu povo, ele vai até a sinagoga, que era corriqueiro. Jesus fazia muito isso. Jesus ia muito às sinagogas. E na sinagoga era dado um espaço, uma oportunidade para se falar. Jesus utiliza-se dessa oportunidade e ele fala. Ele pega um rolo, na época nós não tínhamos livros, né? A Bíblia como nós temos hoje, era um rolo, um pergaminho. Jesus pega o rolo do profeta Isaías, abre no trecho que para nós hoje na nossa Bíblia é Isaías 61. Jesus lê essas palavras que eu acabei de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Logo em seguida, o versículo 20 diz que ele fechou o livro, devolveu ao assistente da sinagoga. Então, todo mundo ficou olhando para ele. O versículo 21, Jesus diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus começa lendo o texto que diz, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Essa foi uma das missões de Jesus. Conversar, tratar, trazer a boa notícia, as boas novas para os marginalizados, para os desprezados, para aqueles para quem a gente olha e diz, eu não vou nem chegar nessa pessoa, esse aí não se converte não, esse aí é muito difícil, esse não consegue nem entender, é pobre demais, esse aí não adianta chegar, vamos só dar uma cesta básica para ele que já resolve. Jesus veio para trazer a boa nova, a boa notícia aos marginalizados. Isso é uma notícia boa, viu, gente? Isso é uma notícia muito boa porque diz respeito a nós também. Vinícius, mas eu não sou tão pobre assim. Jesus veio para trazer o Evangelho, as boas novas, para a tranqueira que nem você e eu. Olha só o que o texto segue dizendo. Além de evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Jesus veio com uma mensagem de libertação, de liberdade para os cativos, para os que tinham uma vida muito difícil, para os que pertenciam a outras pessoas, os servos, os escravos, os escravizados. Jesus veio trazer libertação para esse tipo de pessoa. Observe que o público-alvo de Jesus é só gente difícil, é só situação grave, é só situação que às vezes a gente olha e pensa, nossa, para isso aí é difícil, isso aí não tem cura, isso aí não tem remédio. Ele segue dizendo, restauração da vista aos cegos, coisa impossível. Restauração da cegueira era uma coisa completamente impossível, inalcançável
para a medicina, para a religiosidade da época. No Antigo Testamento, por exemplo, não há precedente. Não tem ninguém que era cego e voltou a enxergar. Jesus está falando que ele veio fazer coisas que ninguém fez, para pessoas que ninguém se importou. É isso que Jesus está dizendo. Para pôr em liberdade os oprimidos. Então, olha, quando nós pensamos nisso, nós percebemos que nós nos encaixamos no público-alvo de Jesus. Porque quando olhamos para nós mesmos, nos percebemos, em muitos casos, oprimidos por um mal, por um problema, por um dilema. Nos vemos presos, escravos em um pecado, em uma tendência, em uma força, em alguma agonia do nosso ser. Nós estamos, em muitos casos, cegos. Tem coisas que estão diante de nós e nós não conseguimos enxergar. Nós somos o público-alvo para quem Jesus veio anunciar as boas novas. Os pobres, os miseráveis. É claro que existem pessoas que são literalmente assim. Nós somos a igreja de Jesus, portanto, somos Jesus aqui na terra para as outras pessoas. Então nós temos que continuar essa missão de Jesus. Ele a faz, ele a cumpre hoje através de nós. Mas nós também nos enquadramos aqui, nos encaixamos aqui de determinado modo. E o versículo 19 termina dizendo: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus então fecha o livro e fala: se cumpriu hoje essas palavras. Todo mundo fica horrorizado, porque os caras entenderam. Assim, quer dizer que ele aquele profeta que Moisés disse que haveria de vir? É ele o profeta mencionado no Antigo Testamento? Ele é o Messias? O escolhido de Deus? É isso mesmo? O ungido? Porque Messias significa ungido. E Jesus está falando: o Espírito do Senhor me ungiu para isso aqui, gente. Sou eu, está se cumprindo aqui hoje essas palavras. Cumpre-se comigo essas palavras. E as pessoas ficam escandalizadas com isso, né? E o que chama a minha atenção, que eu destaquei na última mensagem, foi o verso 19: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio apregoar o ano do jubileu. Por isso ele fala tanto de libertação dos cativos, dos escravos, porque ele veio anunciar o ano da graça do nosso Deus, o ano do jubileu, que na antiga aliança era aquele momento a cada 49 anos, no 50º ano, no ano 50, depois de 7 ciclos de 7 anos, havia então uma libertação geral, com cancelamento de dívidas e libertação dos escravizados. Porque as pessoas naquela época se tornavam escravas majoritariamente por causa de dívidas. A pessoa se endividava, não conseguia pagar, pegava um empréstimo por algum motivo, pensava que conseguiria saldar a dívida, não conseguia. A sua família era levada como escrava para pagar o credor. E quando chegasse o ano do jubileu, essas pessoas que foram levadas como escravas eram libertadas. As terras que eram dadas como pagamento de dívida eram devolvidas. Em Israel, você não tinha a propriedade da terra como nós utilizamos hoje. Você tinha o direito de usufruto da terra. Você poderia utilizar a terra para o seu plantio. Quando você vendia, quando você negociava a terra, o preço dela ia variar com base no que você poderia produzir nela e em quanto tempo falta para o ano do jubileu. Então você pagava pela utilização da terra, porque em tese as terras pertenciam ao Senhor. O Senhor era o dono de tudo. As pessoas pagavam pelo uso da terra e não pela propriedade exclusiva da terra. E Jesus veio anunciar o ano do jubileu, o ano da libertação da escravidão, o ano do cancelamento das dívidas de modo permanente. E a minha pergunta hoje é simples: você tem vivido essa liberdade? Jesus diz o seguinte no Evangelho de João: se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres.
Se Jesus libertar você, aí sim você será livre. Às vezes as pessoas esperam liberdade nas instituições religiosas. Elas esperam liberdade ao cumprir determinado dogma. Elas esperam receber liberdade pelo seu mérito. Eu cumpri, eu paguei a minha pena, então agora eu serei livre. Eu fiz por merecer, eu fui até o fim, então agora eu serei livre. A liberdade como um salário, a liberdade como um mérito. Jesus está anunciando aqui que nós jamais conseguiríamos fazer isso. Portanto, nós só seremos livres de verdade se o Filho nos libertar. Eu não posso me libertar. Eu só sou livre se o Filho me libertar. Em 1 João capítulo 3, o verso 8, João vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você está cativo? Você está preso a alguma situação? Você está preso ao pecado? Você está preso, aprisionado? Você se sente cativo? Jesus tem liberdade para você. E essa liberdade, ela começa com o cancelamento das dívidas. Ela começa com o ano do jubileu. Acabou a dívida. Você não deve mais nada para Deus. Você não tem dívidas diante de Deus. Você se lembra daquela passagem de Paulo aos Colossenses dizendo que o Senhor Jesus perdoou as nossas transgressões e Ele pegou o escrito de dívida que era contrário a nós e cravou esse escrito na cruz? Isso significa que toda dívida que você tinha diante de Deus, a dívida dos seus pecados, a dívida, o saldo gigantesco que você acumulou com base naquilo que você fez, na sua rebeldia contra Deus, isso gera um saldo enorme de transgressão, de dívida contra nós. Saldo esse que nós não conseguimos pagar. Esse saldo, essa dívida, esse escrito de dívida, essa notinha, essa promissória, Jesus cravou ela na cruz. Você não tem mais dívidas diante de Deus. Quando você ora confessando os seus pecados, você ora na perspectiva de que Deus já lhe perdoou. Você só acessa o perdão. Você só confessa diante de Deus porque Ele já te perdoou. Não existe mais dívida. Você entra diante de Deus não como alguém que não deveria estar ali. Não, você entra como filho. Você entra na presença de Deus enquanto filho de Deus. Ele te recebe com alegria. E para o pai é muito bom receber um filho arrependido. Um filho que está dizendo: Pai, eu estou diante do Senhor confessando que eu errei, me perdoe. O prazer do coração de Jesus é perdoar, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para restaurar a vista dos cegos. Quando alguém era cego e agora percebe a sua própria pecaminosidade, a sua carnalidade, as suas limitações, foi para isso que Jesus veio, para que essa pessoa se enxergasse. Quando a pessoa está cativa no pecado, quando ela não consegue sair de determinada situação, ela é reincidente, ela está ali há muito tempo. Quando essa pessoa vem arrependida diante de Jesus, Ele diz: é para isso mesmo que eu fui até aí. É para isso mesmo que eu fui por você, para esse tipo de situação. Para vocês que estão no lamaçal, para vocês que estão presos, para vocês que estão cativos, para vocês que não conseguem se libertar, porque vocês só conseguirão se libertar se eu libertar vocês. A verdadeira liberdade está em Jesus, está em se aproximar de Jesus, do jeito que você está, assim como você está, na situação que você está, no meio desse pecado. Acabou de pecar? É agora. Esse é o melhor momento. Você está no meio do pecado? É a melhor hora para você ir até Jesus. Porque o coração dele é inclinado para pessoas como você, para pessoas como eu, que são pecadoras, que são falhas, imperfeitas.
Jesus veio para isso, para destruir a obra do diabo. Ah, porque eu participei de trabalhos e mais trabalhos, já frequentei determinadas religiões e eu já fiz pacto com o diabo. Não tem problema. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não existe nada que possa te prender. Nada. Você está livre em Cristo Jesus. Agora me conta aqui, se você está livre em Cristo Jesus, por que você vai se sujeitar a outras prisões? Se você não deve nada para Deus, por que você vai viver como se devesse? Se você não deve nada para Deus porque você está perdoado em Cristo Jesus, por que você vai aceitar o jugo da religião? As normas religiosas, os preceitos que são imposições humanas sobre você. Você está livre, minha irmã, meu irmão, vocês estão livres. Por que você vai se submeter a usos e costumes? Você pode usar essa roupa você não pode utilizar. Vamos celebrar a libertação em Cristo Jesus, libertação inclusive do aparato do sistema dominador religioso. E para isso Jesus veio, para nos libertar, inclusive, da religião. Que Deus possa abençoar você, que você viva como uma pessoa livre, com a consciência de quem já foi liberto e que, portanto, tem um coração grato, feliz diante de Deus. Tudo que nós temos é graça de Deus. Você merece ser perdoado? Eu não mereço, mas Deus me perdoou. O Senhor Jesus me agraciou, com base no seu amor e em nada mais. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.